Ei, você aí mesmo, que é fã de League of Legends, mas acha filosofia coisa de tiozão e mais chato do que ir na missa. Ei, você aí também que é fãzete de filosofia, se acha o Alecrim Dourado, acha LOL coisa de retardado e diz que é o melhor anticoncepcional do mundo. E se eu dissesse que vocês dois estão errados? E se eu dissesse pra vocês que a série mais hypada do momento, LOL Arcane, toca em temas filosóficos que são fundamentais pra gente entender o mundo de hoje? Ah, você não acredita? Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 Minutos de Filosofia. A série Arcane, da Netflix, se passa no universo de League of Legends, que se divide em 3 arcos, conta em primeiro momento a tensão que há entre os habitantes da próspera Piltover e a opressão e a má qualidade de vida que existe entre as pessoas que vivem em Zal. Focaremos neste vídeo, no entanto, ideias que são defendidas pelos habitantes de Piltover. Associa a ideia de prosperidade a um desenvolvimento dentro do campo da ciência. Esse tipo de ideia também era difundida já no século XIX, lá pelos pensadores iluministas, com destaque ao pensamento, um século depois, de um filósofo muito importante chamado Augusto Comte, que ele desenvolve uma corrente filosófica que ele vai definir como positivismo. De acordo com Comte, a humanidade passa por 3 estágios de desenvolvimento. O primeiro deles ele chama de teológico, em que se explica problemas do mundo natural a partir de forças sobrenaturais. O segundo estágio seria o estágio metafísico, em que se explica o mundo a partir de questões de cunho filosófico. Mas existe um terceiro estágio, que é o melhor de todos, que ele chama de positivo, em que a partir do desenvolvimento, conhecimento científico, chegaremos à ideia de progresso, tão cara aos habitantes de Piltover, que eles até comemoram o Dia do Progresso. Só uma curiosidade, essa ideia de progresso também aparece não por acaso na bandeira brasileira, pois a República Brasileira ela foi instaurada sob inspiração das ideias de Augusto Comte. E a série também vai tocar num problema fundamental para nos entendermos no mundo de hoje, que é qual o limite da ciência. Aliás, tem uma área da filosofia que trata sobre essas questões, chamada Filosofia da Ciência. Vemos na série, respectivamente, as posições de Heimerdinger, Victor e Jace. Retomando uma ideia defendida pelos iluministas de que a ciência levaria a uma melhora progressiva do ser humano, a Arcane nos leva a refletir sobre como a ciência pode melhorar a nossa vida ou destruí-la. Podemos ver facilmente como ajudou a aumentar a nossa expectativa de vida, mas por outro lado também podemos ver que a ciência provocou, por exemplo, a criação de armas de destruição em massa que fizeram com que o século XX fosse o século mais mortal de todos. Nunca houve tantas guerras e tantas mortes em conflitos como neste tempo, em que surgiram coisas como a bomba atômica, a bomba H, e que inclusive podem até destruir o nosso mundo. Na esteira dessa ideia de que a ciência pode provocar diversos males para a humanidade, que surge a posição do professor Heimerdinger, que vai, em um diálogo muito interessante com Jace, dizer como que se você não fizer estudos muito sólidos, né, de segurança e tal, uma ideia como a tecnologia Hextech pode provocar graves danos para a sociedade. E ele diz que já aconteceu coisas similares no passado, inclusive. Kant, por exemplo, acreditava tanto na ideia de progresso que ele pensava que chegaria um dia que não haveria mais conflitos militares no mundo, pois o ser humano seria capaz de resolver tudo através de uma organização de países internacional, tipo a ONU, e que tudo seria resolvido simplesmente na conversa. Victor não é tão iludido feito Kant, e ele pensa que o problema que há em relação ao desenvolvimento da ciência é que o ser humano não tem o bom senso para poder usar essas tecnologias. Então ele quer tirar esse fator emocional, passional do ser humano, e ele propõe que você tire partes do seu corpo e substituam por máquinas, que transformam o ser humano, portanto, em um robô. Esse tipo de ideia tem a ver, de certo modo, com a filosofia defendida pelos estoicos,
sobretudo por Sêneca, que vai dizer o seguinte: quando você se deixa guiar pela suas emoções, seus sentimentos, você acaba turvando, né, a sua visão para a realidade das coisas, né? Então ele escreve, por exemplo, num livro chamado Da Ira, que você nunca deve tomar uma decisão quando você está irado, pois a certeza que você não vai tomar a melhor decisão. Então, Victor quer transformar as pessoas em robôs, pois assim esse fator humano não seria mais um problema. Só que isso é visto por Jace, né, o outro cientista, como um problema, pois deste modo o ser humano deixa de ter livre-arbítrio para decidir as coisas. Isso é uma questão que é tratada, por exemplo, naquele filme famosíssimo lá dos anos 70, né, que é o Laranja Mecânica, em que o personagem principal passa por um tratamento psicológico experimental que o impediria de cometer atos antissociais. No caso, ele não poderia mais matar pessoas nem cometer outros tipos de atos que atormentassem a sociedade. Só que aí tem um problema muito sério. O personagem principal da história, o Alex, ele não deixou de desejar cometer o crime. Então, na mesma vibe, Jace pensa que você não pode tirar o livre-arbítrio do ser humano e esse é um problema essencial. Resumidamente, pessoal, vimos aqui 3 visões distintas diante da questão da ciência. E aí, pessoal, qual dos 3 tem a razão? Podem deixar os seus comentários aí embaixo sobre o que vocês pensam sobre isso. Por hora é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!